Olá, então, caríssimos colegas. Vamos então para a nossa terceira aula sobre a introdução ao pensamento filosófico. Dessa vez eu vou fazer ela diferente, para manter, para acabar mantendo de maneira mais tranquila e essa aula, falando das principais ideias, os principais pensamentos. Então, essa é uma aula a mais aí que vocês podem colocar o fonezinho de ouvido, telefone no bolso e só ouvir mesmo, porque eu resumi a apostila nas principais ideias, nos principais pensamentos de como a filosofia foi em rota de colisão com o cristianismo. Então é isso que nós vamos aprender, que o pensamento preparou o terreno para o pensamento cristão. E eu peguei toda aquela massa ali de 36 páginas e transformei em uma síntese mais tranquila para entendermos os principais pensadores. Claro, lembrando as regras, essa nossa aula não substitui a aula do professor e muito menos a apostila, mas ajuda aí o pessoal a dar um norte, a entender melhor, a estar mais na ponta da língua sobre os pensadores e o que eles pensavam. Então vamos lá. Tudo vai começar ali no período helenístico, que é o período que vai das conquistas de Alexandre Magno até o início do Império Romano. A Grécia se mistura com o mundo todo, com o Egito, com a Pérsia, com Roma, e o pensamento grego se espalha. Então, o pensamento grego ele se espalhou numa velocidade muito grande ao pensar da razão, a filosofia. Então, é quando a gente fala que é o tempo helenístico, que é o pessoal usa o pensamento grego como em tudo, desde a democracia até mesmo nas universidades, na formação, tudo é usado o pensamento grego. Então isso daí se chamou o período helenístico. As pessoas estavam cansadas de guerras e elas queriam tranquilidade interior. A filosofia vira uma medicina da alma, um remédio para a mente e para o coração. Então, três ideias vão marcar esse tempo, que a razão explica a natureza, nada de misticismo, mas usar o pensamento para entender a vida. Lembra da aula da semana passada, que daí cada filósofo começou, um era pela água, a vida veio pela água, a vida veio pelo ar, a vida veio por uma coisa, outra coisa. Daí nós vamos ter o materialismo, não é ser materialista no sentido de amar o dinheiro, tá? O materialismo não é isso. Esse materialismo do pensamento filosófico, ele não vem do sentido dos amantes do dinheiro, mas sim acreditar que tudo que existe é feito de matéria. Então já vai se ter ali um proto-pensamento científico de que tudo vem da matéria, tudo se vem do concreto. E a doutrina prática que cada escola é dada um modo de viver e não só teorias bonitas. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas escolas do período helenista até chegarmos ali em Santo Agostinho, que é onde se funde esse pensamento ao cristianismo. Então, lembrando, a ideia principal, a matriz do pensamento helenístico era que a razão explica a natureza, o materialismo, não o materialismo da ganância do dinheiro, mas o materialismo de acreditar que tudo existe e tudo que é feito existe da matéria. E a doutrina prática é que cada escola dá um modo de viver e não só teorias bonitas. Então nós vamos ali para o ceticismo, que é a arte de duvidar. Pirro de Elis foi o pai do ceticismo. Ele dizia: a gente não pode ter certeza de nada porque o mundo muda o tempo todo. Então o cético, ele aprende a não se desesperar com as mudanças, mas a viver com calma. O segredo da felicidade não está na tranquilidade interior, na chamada estaraxia.
O segredo da felicidade está na tranquilidade interior, chamada estaraxia, e não e não no desespero. Então são três palavrinhas ali que é importante, que é o aposte, que significa suspender o julgamento. Antes de julgar alguém ou algo, espere e observe. A apateia, que é não ser escravo das paixões, não agir com raiva ou impulsividade. E a ataraxia, que é a serenidade que vem da aceitação das coisas como são. Então, usar a epoche, a apateia e a ataraxia para ter a tranquilidade interior, não se desesperando com as mudanças. Um exemplo bem simples é, por exemplo, se estamos esperando um ônibus ali, o ônibus atrasou, tá chovendo, o celular tá descarregado, não tem, não tem como chamar um Uber, não tem como pedir ajuda, tá ali na parada. O cético ele pensa: não posso mudar isso. Eu vou esperar com calma. Isso é ataraxia na prática. Então, o cético ele é um observador antes de fazer a ação. Ele não é só aquela questão que é dada ao cético hoje na modernidade, que o cético é o que não acredita em nada, que só acredita no que ele pode ver. Mas sim é aquele que busca viver em paz com o incerto. Ah, isto é incerto, então eu vou observar para ver o certo. Ah, eu tenho que crer no certo, então eu tenho que observar. Eu vou suspender o meu julgamento, eu não vou reagir com impulsividade e vou ter serenidade e aceitação nas coisas como são. Esse era o pensamento do ceticismo, que é a arte de duvidar, tá? Com o passar dos anos, assim como a filosofia dos cínicos, o sinônimo da palavra cinismo mudou um pouco, assim, ceticismo também o sinônimo dessa palavra acabou mudando. Mas a filosofia do ceticismo é aquela a qual busca viver em paz com o incerto, na observação, na não reação com impulsividade e na serenidade da aceitação. Então, o cético é aquele que vai observar, ele só legitimamente é o que vai abrir a boca quando tem certeza. Depois disso, nós temos o epicurismo. O epicurismo é o prazer da simplicidade. Epicuro fundou uma escola chamada O Jardim. Lá estudavam homens e mulheres e até escravos. Ele ensinava que a felicidade vem do prazer. Mas cuidado, não é farra e nem exagero. O prazer era nas coisas simples. O prazer verdadeiro não é sentir dor no corpo e nem angústia na alma. Ele vem da alegria e da simplicidade. Então, o epicurismo, ele deixou 4 conselhos chamados de tetrafarmaco, os 4 remédios da alma. Os 4 remédios da alma que são eles: não tema os deuses. Deus não vive punindo ninguém. Não tema a morte. Quando ela chega, você já não sente mais nada. O prazer verdadeiro é simples. Quer estar com os amigos, comer com moderação, viver com tranquilidade. E a dor é suportável, porque ela sempre passa. Então, o epicurismo, nesse seu tetrafarmaco, ele já quer dizer uma coisa só. Ver como é que o pensamento ele já começa a se moldar pela questão da razão humana em acalmar o coração, em aguardar. Ele vai vindo com o ceticismo, chega no epicurismo, então não temas a Deus. Deus não pune ninguém. Não tema a morte, porque quando ela chegar você não vai sentir mais nada. Ninguém nunca voltou para reclamar. O prazer verdadeiro ele é simples.
Então, o que é o prazer verdadeiro? É estar com aquilo que lhe agrega felicidade de maneira simples, estar com amigos, comer com moderação, viver com tranquilidade. E toda dor é suportável, porque ela sempre passa, de um jeito ou de outro. Se morrer também passa, porque ninguém voltou para dizer se é ruim ou se é bom. Então, você pode buscar o prazer gastando todo o seu salário em um fim de semana e ficar endividado. Ou pode aproveitar uma boa conversa, rir, descansar sem custo nenhum. Epicuro escolheria a segunda opção. Então, essa questão do prazer verdadeiro e simples é você não arranjar para si outros problemas. Era já usar aquele primeiro pensamento da arte de duvidar e fazer as coisas simples, não algo que iria deixar você com mais problemas, como por exemplo, se endividar ou coisa parecida. Então, para ele, a amizade era um bem maior. Todas as coisas que a sabedoria oferece, a amizade é bem mais preciosa. Então o epicurismo ele busca essa questão, a questão do carisma, a questão da amizade, a questão da conversa, de rir, do entrosamento, estar com os seus amigos, estar com os seus, um entrosamento na questão da busca do prazer simples, que é de rir, conversar e ser feliz. Daí nós vamos então para o estoicismo, que é a força da razão. O estoicismo nasceu com Zenão de Cício, que ensinava no pórtico da cidade de Stoa, daí o nome estoicos, né? Estoicismo. Porque como ele ensinava no portão da cidade de Stoia, ficou conhecido, a sua filosofia ficou conhecida como estoicista. Mais tarde, pensadores como Sêneca e Epicteto e o imperador Marco Aurélio espalharam essas ideias por Roma. Os estoicos diziam que a natureza ela é governada por uma razão divina e que o ser humano deve viver de acordo com a razão e com a virtude. A filosofia estoica ela se apoia em três pilares. Um é a lógica, pensar com clareza. Dois é a física, entender o mundo como ele é. E o terceiro, a ética, viver com virtude e sabedoria. Para eles, a virtude é o maior bem. A felicidade não está no que acontece fora de nós, mas como reagimos ao que acontece. Vamos voltar ali para aquele exemplo da chuva. Se chover num dia de uma festa, estoico pensa: a chuva não depende de mim. O que depende é a minha atitude diante dela. Sêneca também dizia que não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. E ensinava que devemos praticar a humanitas, ou seja, reconhecer a humanidade em todos. Isso influenciou profundamente o pensamento cristão depois. Então, com, com os estoicos, com o estoicismo, nós começamos também a ter uma outra clareza que vai contribuir para a filosofia dentro do cristianismo, que é o pensamento pela lógica, física e ética, pensar com clareza, entender o mundo como ele é e viver a virtude da sabedoria. Então não adianta tentar mudar o vento, não vai ter como você parar o vento, não vai ter como você parar a chuva. Você vai ter que entender e vai depender da sua atitude diante da situação. Sêneca foi bem mais claro, nós não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. Então se ajustamos as velas, continuamos a navegar. Então, o estoicismo ele vem da força da razão, já moldando já o pensamento cristão. Veja como é interessante para o cristão ele aprender a filosofia para se pautar dentro da filosofia, se desconstruir na filosofia para poder se construir novamente na teologia. Porque só aprendendo a lógica, a ética, a razão, a simplicidade dos prazeres, a arte de duvidar, é que o cristão ele começa o duvidar na questão de
Vamos parar, vamos acalmar o nosso coração, vamos respirar fundo e vamos começar a trabalhar o pensamento. Vamos observar. Só assim as situações elas começam a ter mais clareza. Então a partir dali, nós vamos ter o último, digamos assim, o último pensamento que não tinha ainda uma raiz cristã, que vai ser o neoplatonismo. Séculos depois surge Plotônio com o neoplatonismo, uma releitura espiritual de Platão. Ele dizia que tudo vem do Uno, bem supremo. Desse Uno emanam o Nous, a inteligência divina, depois a alma e por último a matéria. Então, desculpa, o nome dele era Plotino. Plotino, no neoplatonismo, ele, ele vai dizer que tudo vem do Uno. O princípio é o Uno, que é um bem supremo, é uma força, o Uno é uma força, é uma regência, uma força suprema, que daí ela vai se quebrando em Unus, que é a inteligência divina, depois vem a alma, que é o que habita o nosso corpo, e por último vem a matéria, que obviamente é a nossa casca. Então o Uno é a fonte que nos dá o Nous, a alma e a matéria. Quanto mais longe estamos do Uno, mais nos afastamos da perfeição. A meta da vida é voltar a se unir ao Uno, numa espécie de união mística, chamada de Union Místico. Isso é o neoplatonismo. Exemplo, assim como a luz vem do Sol, mas ela fica mais fraca quanto mais distante ele está, nossa alma perde o brilho quando se afasta de Deus. Então, essa vai ser a ideia, a, a, a mola de ignição que vai inspirar Santo Agostinho, com uma diferença importante. Para Plotino, o mundo emana naturalmente do Uno. E para Santo Agostinho, Deus cria o mundo livremente por amor. Mas isso vai ser uma mola de ignição, porque Santo Agostinho ele vai ver ali dentro desse pensamento filosófico a ideia de construção do pensamento da razão para a teologia. Então, a partir do neoplatonismo é que nós vamos ter ali um enraizamento, a partir da ideia do neoplatonismo, que nós vamos ter ali um compêndio de estudo de todas as filosofias e a inserção delas dentro da cadeia teológica. Que isso vai ser lindo e maravilhoso, que daí nasce a teologia cristã, obviamente, que vai vir a nascer a teologia cristã a partir de Santo Agostinho. Com o tempo, os primeiros cristãos começaram a estudar a filosofia grega. A cidade de Alexandria, no Egito, virou o centro dessa mistura. Fílon de Alexandria foi o primeiro a unir a fé judaica com a filosofia grega, usando a ideia do logos, a palavra ou razão de Deus. Depois, Clemente de Orígenes defenderam que a filosofia podia ajudar a compreender a fé, desde que não contradissesse. Viu? Clemente de Orígenes, ele defende que a filosofia podia ajudar a compreender a fé. Eu vou ter a compreensão da fé através da filosofia, desde que ela não se contradissesse. Por isso que nós vamos ter essa filtragem do pensamento até chegarmos até termos esse modelo que nós temos hoje do, do ceticismo, do epicurismo, do estoísmo, neoplatonismo, desde que uma coisa
não contradissesse a outra. Mas havia sempre quem não concordasse, como Tertuliano, que ele dizia: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que a fé e filosofia que deveriam ficar separadas, porque o cristianismo era uma coisa, a filosofia era outra coisa. Essa tensão deu origem à patrística, que é o pensamento dos pais da igreja, e mais tarde a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Então, então foi até mesmo nessa disputa que deu origem à patrística, que é uma coisa que todo estudante de teologia, todo candidato ao diaconato tem que ler e tem que entender a patrística. Na verdade, eu acho que todo cristão deveria ler a patrística, porque na reforma de Martinho Lutero, houve uma defesa de que tudo que era pós-concílio de Calcedônia estava errado. E muito do protestantismo moderno, ele ainda fala dessa questão. Ah, pós-concílio de Calcedônia não se aplica. Então, lendo a patrística, que ainda antes muitos livros da patrística antes do século IV, entendendo bem, você vai entender que muitas coisas que o protestantismo às vezes aboliu já era elas já eram cultuadas no segundo século. Então, acho que a patrística é uma coisa que todos nós cristãos deveríamos entender. Então, Santo Agostinho, ele vai trazer a fé, a razão e a harmonia. Ele vai nascer no ano de 354, no norte da África. Seu pai era um pagão e a sua mãe, Santa Mônica, era cristã. Ele era um jovem curioso e inquieto, estudou muito e procurou o sentido da vida e acabou se convertendo. A sua frase mais famosa resume tudo, que é: nosso coração fica inquieto quando não repousa em ti, Senhor. Agostinho uniu a fé e a razão. Creio para entender e entendo para crer melhor. Olha que bonito. Creio para entender e entendo para crer melhor. Ele acreditava que a verdade está em Deus e que o mal não é uma força, mas é uma ausência do bem, como uma sombra é a ausência de luz. Então, se você está fora do bem, se você está longe do bem, você está com o mal. Assim como a ausência da luz, ela traz a sombra. Quando Plotino dizia que o mundo emanava de Deus, Santo Agostinho afirmava que Deus criou tudo a partir do nada. Então, a criação de Plotino, o modelo de Plotino, que ele levava pela razão, Santo Agostinho levou pela fé, pela iluminação divina do Espírito Santo, em dizer o ex nihilo, a vontade e o amor. Deus criou tudo a partir do nada. Sobre o tempo, ele dizia que o tempo é algo que vive dentro de nós. O passado é memória. O presente é atenção. E o futuro é expectativa. Santo Agostinho, ele levava o pensamento com a fração do tempo. O passado é memória, o que passou não volta. O presente é atenção. Temos que estar atento para, obviamente, não nos desvirtuarmos. E o futuro é expectativa. O futuro é uma surpresa. O que será do futuro? É igual quando você lembra de uma festa passada, está vivendo agora o presente, esperando a outra no futuro. Tudo acontece dentro da sua consciência. E ele falava que esse modelo, quanto mais perto, obviamente, da luz, quanto mais perto do bem, mais feliz, mais felicidade você acarretaria para si. E o mal
é algo criado, não é algo criado por Deus, mas é uma falta do bem. É um erro da vontade humana. E é a graça de Deus que ajuda a escolher o bem novamente. Então, Deus não criou o mal. O homem se ausentou do bem, o homem se afasta do bem por sua própria vontade, pelo erro. E a graça de Deus é o que ajuda o homem a escolher o bem novamente. Então vocês viram como tudo se conecta? O cético ensinou a ter calma. O epicurista o ensinou a viver com simplicidade. O estoico nos ensina a ser firme. Plotino mostrou o caminho do espírito. E Santo Agostinho apontou para Deus no sentido de tudo. A moral da história é que a filosofia e a fé não são inimigas. Elas são duas formas de buscar a mesma coisa, a verdade e a paz interior. Então, meus irmãos, o que vocês têm feito para buscar a paz interior hoje? Espero que tenha ajudado. A questão filosófica é mais para vocês ouvirem, ler também a apostila bastante, mas aqui eu fiz uma síntese para vocês entenderem melhor essas questões. Eu faço muito corrido porque vocês sabem que o meu tempo é curto e eu tento fazer o melhor aí para ajudar os colegas. Então, quero que vocês aproveitem bem esse vídeo, escutem quantas vezes forem preciso. As 36 páginas que o professor passou sintetiza nesses 27 minutos aí de vídeo que nós fizemos. Forte abraço e muito obrigado.